seja bem-vindo! Hoje é segunda-feira, dia 5 de setembro de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Crescimento agronegócio. Em Pelotas, a Secretaria de Saúde confirmou o primeiro caso da varíola dos macacos. 45ª Expo Inter encerrou com recorde de público e faturamento. E ainda, Série B do Campeonato Gaúcho. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. O primeiro caso de varíola dos macacos foi confirmado em Pelotas. De acordo com a Secretaria da Saúde, atualmente o município possui um caso confirmado e 24 suspeitos. Em Pelotas, a Secretaria Municipal da Saúde confirmou na última sexta-feira o primeiro caso de varíola dos macacos. A paciente é uma mulher de 18 anos. O exame foi coletado em uma unidade básica de saúde do município. A vigilância epidemiológica mantém o monitoramento das pessoas que tiveram contato com o caso positivo, que seguem em isolamento. Em Pelotas, até o momento, foram notificados 24 casos suspeitos da doença, com 18 resultados negativos e um positivo. A 45ª Expofeira, que aconteceu no Parque Assis Brasil, em Esteio, encerrou ontem, batendo recordes. E no último dia do evento, mais de 700 mil pessoas passaram pela feira. Batendo recordes, encerrou ontem a 45ª Expo Inter, com resultados positivos após a primeira edição sem restrições da pandemia da Covid-19. Só ontem estiveram na feira mais de 700 mil pessoas. Em relação à última feira, que aconteceu em 2019, a feira esse ano teve um crescimento de 164,67%. No setor de máquinas e implementos, o mais rentável da feira, o valor movimentado cresceu em mais de 159,2%. No setor automobilístico, mais de 251%. Na pecuária, houve a venda de 1.309 animais, crescendo em 42,2%. O setor da agricultura familiar, um dos mais populares entre os visitantes, cresceu mais de 78,52%. Ao anunciar os dados, o governador destacou o número de visitantes desta edição, a maior registrada até hoje. É, sem dúvida alguma, a maior Expo Inter de todas elas, a 45ª, em números de visitantes. Eu vou trazer aqui o número de 2019. Nós tivemos em 2019... que é o comparativo mais próximo, sem pandemia, de 416 mil pessoas. Por aí a gente tem uma ideia do incremento, né? Esse dado que eu quero trazer agora, esse, sinceramente, é o mais importante, que é a economia, né? Nós tivemos aqui, e aí eu vou explicitar, mas nós tivemos aqui de movimentação financeira durante a 45ª Expo Inter, 7 bilhões 145 milhões 626 mil e 26 reais com 21 centavos. Ou seja, aqui bate todos os recordes. Corrigindo agora a 45ª Expo Inter. E agora eu vou falar de futebol. Série B do Campeonato Gaúcho entrou em sua reta final e jogos das semifinais iniciaram ontem. Rio Grande e Bagé se enfrentaram no estádio Arthur Lonson.
para iniciar a disputa pelo acesso. A Série B do Campeonato Gaúcho teve ontem à tarde o início das partidas semifinais. As 4 equipes que chegaram a esta fase final são Rio Grande, Bagé, São Borja e Monson. Os jogos que iniciaram às 3 horas da tarde deste domingo, a característica do campeonato. Muito disputado na força física e muita emoção. As disputas terminaram empatadas. Jogando em casa, a equipe do Rio Grande empatou sem gols com a equipe do Bagé. No próximo domingo, as equipes voltam a se enfrentar, agora na casa do Bagé, para definir quem irá disputar a final e garantir vaga na Série A2 do próximo ano. Já no outro jogo, disputado em São Borja, as equipes travaram uma boa disputa que também terminou empatada, só que com gols. São Borja e Monson tiveram um gol para cada lado. Aos 28 minutos do primeiro tempo, Wesley marcou para São Borja após uma cobrança de escanteio. Gol do São Borja! No segundo tempo, a equipe do Monson equilibrou o jogo e logo aos 18 minutos empatou a partida. Após cobrança de escanteio, Lucas completou a bola para as redes. Gol do Monson! No próximo domingo, as equipes se enfrentam para definir quem jogará a final da Série B e garantirá a vaga para a Série A2 no próximo ano. Tarde de sol e clima estável em grande parte das regiões do estado. No centro do estado, o clima estará bem seco. Em Venâncio Aires, a umidade relativa do ar ficará nos 44%. As temperaturas estarão amenas na região sul. Em Rio Grande, a temperatura máxima chegará aos 18 graus nesta tarde. Vamos então conferir a previsão de hoje para sua cidade. Tempo firme em Rio Grande nesta tarde. O clima se manterá estável ao longo de todo o dia, não havendo risco nenhum de chuva. Os ventos estarão fracos, não passando dos 13 km por hora. Já a umidade estará alta, ficando na casa dos 90% nesta tarde. A temperatura fica entre 18 graus a máxima e 6 graus a mínima. O clima em São José do Norte se manterá estável e o sol irá predominar durante toda a tarde, não havendo chances de chuva. Os ventos se manterão fracos, não passando dos 13 km por hora. Já a umidade poderá chegar aos 96% nesta tarde. A temperatura fica entre 17 graus a máxima e 5 graus a mínima. Dom Pedrito terá uma tarde de sol e clima estável, não havendo risco de chuva. Os ventos serão fracos, não passando dos 14 km por hora nesta tarde. Já a umidade estará baixa, ficando na casa dos 50%. A temperatura fica entre 19 graus a máxima e 6 graus a mínima. Em Camaquã, a tarde será de clima estável. O sol será predominante e não haverá risco de chuva. Os ventos estarão na casa dos 20 km por hora nesta tarde. A umidade ficará baixa, não passando dos 60%. A temperatura fica entre 21 graus a máxima e 6 graus a mínima. Tarde de sol e algumas nuvens em Venâncio Aires. Não haverá risco de chuva ao longo do dia e o clima permanecerá estável. Os ventos estarão fracos, chegando ao máximo nos 16 km por hora. A umidade estará bem baixa, não passando dos 44% nesta tarde. A temperatura fica entre 20 graus a máxima e 8 graus a mínima. O governo federal determinou que empresas deixem de vender cigarros eletrônicos que são ilegais. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. O Ministério da Justiça determinou que 33 empresas suspendam a venda de cigarros eletrônicos, sob pena de pagarem multa diária de R$ 5.000.
Segundo a pasta, o produto é comercializado livremente por diferentes tipos de empreendimentos, como lojas, tabacarias e páginas na internet, apesar de serem ilegais. A comercialização de cigarros eletrônicos é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil desde 2009. O Ministério da Justiça afirmou que vem atuando preventivamente no combate à venda e ao uso do aparelho. Mas o aumento do uso fez a situação se tornar grave e, por isso, a pasta decidiu autuar as empresas. Os cigarros eletrônicos podem ser apelidados de vaporizadores, que também são drogas com nicotina e geram dependência. Além disso, causam no usuário o aumento dos batimentos cardíacos, efeitos cardiovasculares e pulmonares. No agronegócio, as primeiras projeções apontam para uma colheita de 308 milhões de toneladas de grãos na safra 2022-2023, segundo dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento. De acordo com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o resultado representa 14% a mais do que a safra 2021-2022. Em relação ao setor agropecuário, a companhia estima um aumento de 2,5% em relação à safra atual, o que significa 73 milhões de hectares. Para a cultura de soja, é estimada a produção total de 150 milhões de toneladas. Isso é um incremento de 21,2% comparado à safra 2021-2022. Devido ao déficit hídrico que atingiu algumas áreas do país, principalmente o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e o Paraná. Em relação à área, é estimado um aumento para essa cultura de 3,5%, ou seja, 42,5 milhões de hectares. O governo afirmou que vai cobrar multa diária da concessionária que não reduzir o valor da conta de luz. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. O Ministério da Justiça informou que vai cobrar multa diária de R$10 mil das concessionárias de energia elétrica que não reduzirem o imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços na conta de luz. O projeto complementar, que limitou a 17% ou 18% a cobrança do ICMS sobre a energia elétrica, foi sancionado em junho, mas não houve o desconto percentual por parte de algumas unidades da federação. A determinação faz parte do esforço para garantir apoio econômico, principalmente para a população de baixa renda. As empresas devem parar de incluir os serviços de transmissão e distribuição de energia, além dos encargos setoriais, na base de cálculo do ICMS na fatura emitida ao usuário final. O Ministério afirmou que não é justificável a base de cálculo contendo as tarifas, já que o fornecimento de energia foi definido como item essencial. Com isso, as concessionárias terão que comprovar o cumprimento da medida, apresentando até o 5º dia útil do mês seguinte ao ciclo de medição um exemplo de fatura enviada aos consumidores. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta segunda-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá, todos os programas do Sala de Entrevistas e ainda a Agenda dos Pastores. Obrigada pela companhia, uma boa semana e até amanhã.